Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo da mensagem Era da Igreja de Filadélfia, a qual encerramos a leitura. Fizemos 2 leituras seguidas, vamos fazer 2 resumos seguidos. Primeiro, resumo do final da Era da Igreja de Filadélfia, e domingo faremos o do início da Era da Igreja de Laodiceia. Resumos das páginas 282 a 285 da mensagem A Era da Igreja de Filadélfia. Leitura bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículos 11 ao 12, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vem sem demora. Note que estamos falando da 6ª era da igreja. E sabemos que é na 7ª era que ele vem. Ao findar a era da igreja de Laodiceia, a 7ª era, Jesus Cristo vem. Porém, na 6ª era da igreja, ele já está dizendo: venho sem demora. O irmão Branham diz que isto significa que a última era, a 7ª era da igreja, é uma era muito curta. Se na 6ª era ele já está dizendo que não tardará para vir, isto significa que a era de Laodiceia será uma era, ou seria uma era muito curta. Porque sabemos que para os selos serem revelados, as eras tiveram que acabar. Realmente a era de Laodiceia foi a era mais curta. Ela teve que acabar para que os selos fossem revelados. Para que o irmão Branham, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelasse todo o mistério de Deus. Então aqui na 6ª era da igreja ele está dizendo: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando ele vem, nos é dada coroas. Coroa significa, o irmão Branham diz, reinando com ele, com Jesus Cristo. É isso que coroa significa, reinando e governando com o próprio grande rei, o Senhor Jesus Cristo. Porque ao findar a era de Laodiceia, ele vem, e quando ele vem, o irmão Branham diz que ele nos faz reis e sacerdotes. Quando ele veio para revelar os selos, ele nos fez reis e sacerdotes. Não ainda em um reino material, em um reino físico, o qual será o milênio, o reino milenar de Jesus Cristo. Porém, o irmão Branham diz, ele é rei agora, ele é rei dos santos, ele é rei da sua noiva. E ele nos faz, quando ele vem, reis e sacerdotes. Ele nos faz reis e intercessores. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz assim também: ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Nunca sairá porque uma coluna não sai. A coluna é parte do fundamento. Ela sustenta a estrutura também. Você não pode tirar uma coluna. Se você tirar a coluna, arrisca de todo aquele edifício vir abaixo. E o que é o templo de Deus? Para que sejamos colunas desse templo. Jesus Cristo falou de seu corpo, de seu próprio corpo, como sendo o templo de Deus. E sabemos que o corpo de Jesus Cristo é a sua noiva. O irmão Branham diz que a igreja é o corpo, a igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, Jesus Cristo na forma de Espírito habitando no seu templo, na sua igreja, na sua noiva. Este é o templo. Ele falou do seu corpo como sendo o templo, e o seu corpo é a sua noiva. Este corpo que foi edificado, este edifício que foi edificado durante 7 eras da igreja,
Este edifício que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, as 7 eras da igreja, o corpo de Jesus Cristo. E o que é uma coluna nesse corpo, nesse templo, nesse edifício? O irmão Brana diz que a coluna é parte do fundamento, como havíamos mencionado. O irmão Brana diz, graças a Deus, que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 22, que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, se somos uma coluna, então ele está nos colocando junto com os apóstolos e profetas, porque uma coluna é parte do fundamento, e o fundamento são os apóstolos e os profetas. E uma coluna você não pode tirar, como havíamos falado. O irmão Brana disse que quando Deus põe um homem no templo como uma coluna, e o faz parte daquele grupo de fundamento, o que ele está fazendo? Ele lhe está dando a revelação da palavra e de si mesmo, porque é isso exatamente o que os apóstolos e os profetas tiveram. Mateus 16, 17, ali está ele nessa palavra, ali ele permanece, ninguém pode tirá-lo, aquele que recebe a revelação da palavra. Por isso que ele promete na 6ª era, que aquele que vencesse seria coluna no templo. E o irmão Branham diz que aquele que é coluna do templo é aquele que recebe a revelação da palavra. Aquele que recebe a revelação da palavra e a revelação de quem é Jesus Cristo, esse não pode ser removido. Este é coluna do templo. Por isso Jesus disse, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. É na 7ª era da igreja que eles recebem a revelação da palavra. É na 7ª era da igreja que aparecem essas colunas, aqueles que recebem a revelação da palavra e a revelação de Jesus Cristo. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz, ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Qual é o nome de Deus? Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Em qual nome ele veio? Ele veio no nome de Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus, porque foi nesse nome que ele veio. Eu vim em nome de meu Pai. E o irmão Brana diz que é este nome que é dado à noiva. Por isso ele diz, ao que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O irmão Brana diz que quando tudo se tornar novo, então ele tomará sobre si um novo nome, e esse nome será também o nome da noiva. Quando ele tomou um novo nome sobre si, a resposta está em 1º selo, na revelação do 1º selo, parágrafo 283. Jesus, quando esteve na terra, ele se chamou Jesus o Redentor, porque foi isso que ele foi quando ele esteve aqui na terra. Ele foi um Redentor, ele veio para redimir, para resgatar, para pagar o preço do pecado. Mas quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele venceu e subiu ao alto, o irmão Brana diz, ele recebeu um novo nome. E o irmão Brana também diz, isto será revelado nos trovões. E sabemos que os trovões são as revelações dos 7 selos, são as revelações contidas nos 7 selos. A era de Laodiceia, parágrafo 28. Nos 7 trovões, o novo nome é revelado. Estes 7 trovões foram revelados. Por conseguinte, o seu novo nome foi revelado. O irmão Brana diz que todas as promessas que foram feitas às 6 eras da igreja, a última era recebe. Todas as promessas que foram feitas a todas as eras da igreja, a última era recebe. Ela recebe um novo nome, ela recebe uma pedrinha branca, ela se assenta no seu trono. Estas são as promessas feitas para o vencedor, aquele que sai de Laodiceia, que recebe a revelação da palavra e que é feito coluna no templo de Deus. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.